na ótica alguns pontos que a gente chama de pontos cardinais. E esses pontos cardinais, eles são importantes que quando você quer fazer algo com precisão, algo estabelecido de maneira, vamos falar assim, se você quer confeccionar uma lente, né, isso quer ser preciso, onde realmente onde que vai sair a imagem final, você precisa saber desses pontos, né? Assim como você já sabe que se você quer saber com precisão, você não pode aplicar uma equação de lente delgadas numa lente espessa, então você vai usar o método matricial. Vamos começar com uma imagem típica aqui, que você já conhece, só que ela tem alguns pontos adicionais aqui. Os pontos que você conhece, que é o ponto focal, esse aqui, e a partir desse ponto você tem os vértices, V2 e V1. Agora você tem esses pontos H1 e H2 que você não conhece, tá? E esses pontos, eles são os pontos dos... É um ponto que intersecta o eixo óptico de um plano que chama de plano principal. E esse plano principal, ele tem um plano principal do objeto, que seria esse plano aqui, onde o ponto H1 é onde intersecta o eixo óptico, e o plano principal da imagem, tá? Como que você forma esse plano? Ele não é parece que por essa figura aqui que ele é uma continuação, né, dessa curvatura aqui, né? Onde que essa curvatura termina, se você passar uma reta aqui, e aí você consegue definir onde que está o H2. Não é isso, tá? A partir dessa imagem aqui. Isso acontece quando você tem um raio saindo do seu objeto. Então, onde está a linha contínua é onde que passa a luz, tá? Então, ele bate nesse ponto aqui, acontece a refração, vem para cá e aqui refrata novamente. Se você estender esta reta aqui, essa reta 2 com essa reta 1, prolongar isso, você vai interceptar aqui, tá? Então você vê que este ponto ele não é uma reta, né? Ele desculpa, nessa seção aqui, ela não é uma reta, ela é uma curva. É uma reta, ou seja, só nesse ponto aqui onde é H1. E aqui, gentilmente, assim, você vai divergindo, né? Uma superfície, né? Pense numa superfície, se você olhar de frente para a lente ali, né? Não é um plano aqui, é uma superfície. Nesse caso, a concavidade está para cá, né? Tá? Em que se forma, e esse é o plano que a gente chama plano principal. Nesse caso, do objeto. E a mesma coisa você consegue fazer para a imagem. Se você entrar com os raios agora paralelos, de alguma forma, isso seria você colocar a imagem no infinito. Então, o prolongamento dessa reta 1 com essa reta 2, a intersecção das duas retas será nesse ponto aqui. E isso é o plano principal da imagem. É que aqui a imagem é simétrica, a lente é simétrica, desculpa. Imagine se ela não fosse, né? Então aquele H1 e H2 não seriam iguais, simetricamente, né? O DFP e o DFA podem até ser iguais, mas não necessariamente. E aí você tem aqui um F, que esse F aqui, você vê que ele não sai do vértice, como a gente comumente costuma medir, né? Então, o que vocês estão medindo, na verdade, quando você coloca a régua em relação ao vértice, é a distância focal posterior e anterior. Mas esse F aqui, ele chama de distância focal efetiva. Que esse aqui são os pontos principais. Então, H1 e H2 são os pontos principais. A outra figura que eu quero colocar, ela define dois outros pontos adicionais.
que são os pontos nodais. Vocês devem ter feito esse experimento em laboratório, né? Quando você coloca entra com um certo raio, e aí, se você tirar esse objeto, esse raio supostamente bateria nesse ponto aqui, né? Aí na hora que você coloca esse objeto que gera refração, você consegue medir, né, essa distância aqui, e aí você consegue determinar o índice de refração. Vocês fizeram isso, né? Então isso é só para vocês lembrarem, tá? Então que isso aqui acontece. Novamente, a reta cheia é a trajetória da luz, tem uma refração aqui. Aqui dentro ela caminha numa segunda reta, e aqui uma terceira reta, uma segunda refração, e essas duas retas, reta 1 e reta 2, 1 e 2 são paralelos, tá? E o prolongamento dessas duas retas, quando intersecta o eixo óptico, geram esses pontos N1 e N2, que são os pontos nodais. Esses pontos nodais, eles são geralmente coincidentes com os pontos principais, quando você tem um meio diferente de ambos os lados, por exemplo. Pense que você tem aqui, depois da face 2, aqui, você tem um meio diferente da face 1. Eu acho que esse é um exemplo que muda, né? Muda esse N2 e N1 difere do H1 e H2.